Galera, vamos conversar agora sobre as dúvidas que Descartes vai criar por sobre o empirismo e o racionalismo para testar se essas bases, se esses fundamentos do conhecimento são confiáveis, são seguros, ok? Bom, do empirismo ele vai fazer duas dúvidas, a dúvida dos sentidos e a dúvida do sonho, tá? Do racionalismo ele vai fazer a dúvida do gênio maligno, beleza? Comecemos aqui pelas dúvidas do empirismo, do conhecimento a posteriori, importante guardar esse nome também, tá? Na dúvida dos sentidos, ele pensa o seguinte: a gente conhece bastante uma moto, peraí, desculpa. A gente conhece bastante sobre o mundo, sobre as coisas através dos sentidos. Isso ele admite que os sentidos são bastante importantes para a gente conhecer, ok? Só que ele vai falar o seguinte: em alguns momentos os sentidos enganam a gente, tá bom? Vou deixar alguns exemplos aí se eu conseguir editar esse vídeo. Por exemplo, as ilusões de ótica, enfim, né? E aí, lembram que ele está procurando um negócio que é 100% infalível. E ele vai dizer o seguinte: se os sentidos em algum momento já traíram a gente não deve confiar mais neles, porque nós já fomos enganados por eles pelo menos uma vez. Então ele já fica meio assim reticente, ele já meio que refuta os sentidos, refuta o empirismo inicialmente desse modo. Porém, como eu disse, reconhecendo que os sentidos são bastante importantes para a obtenção de conhecimento, ele vai falar assim: poxa, mas e se a gente usar os sentidos com cuidado, será que dá certo? E aí ele percebe que quanto mais a gente usa os sentidos com cuidado, a gente às vezes vai obter de experiências diferentes com fenômenos iguais. Então, experimentando pessoas diferentes, por exemplo, tendo contato com o mesmo fenômeno, vão ter experiências diferentes. Aí, opa, complicado. Ele percebe que isso também acontece às vezes até com a gente mesmo. A gente vê determinada coisa de um modo num dia e no outro dia a gente muda. E ele fala: eita, Lelê, esses sentidos estão meio complicados. E aí ele vai pensar o seguinte: se em determinado momento eu percebi um objeto com a cor, que nem aquele vestido, né? Com a cor, era laranja, né? Não sei, ou azul, eu não lembro, gente. Vocês lembram daquele negócio lá? Cada virou meme, né? Cada pessoa viu o vestido de uma cor. Um dia eu vejo o vestido laranja, no outro dia eu olhei a mesma foto e vi azul. Eita, caramba, tá errado. Ele parte da ideia que no dia que eu vi, por exemplo, laranja, eu estava dormindo, aquilo era um sonho. E no dia que eu vi azul, eu estava acordado. Mas, eu não consigo distinguir. Para mim, eu estava acordado nos dois, eu não estava dormindo. Então, ele vai, a partir desse questionamento, propor a dúvida do sonho. Será que em um desses dois resultados, porque eu não consigo distinguir isso, eu não estava sonhando e aquilo era irreal, na verdade? Certo? Bom, a partir daí, através da dúvida dos sentidos, que passa para a dúvida do sonho, ele vai descartar os sentidos como base de produzir conhecimento, porque os sentidos são incapazes de distinguir entre realidade e sonho, entre o momento de vigília e o momento de estar desacordado. Daí abre a precedente de que a gente pode pensar que tudo isso aqui agora é só um sonho. Tá? Bom, então o empirismo está fora. Racionalismo. Ele vai duvidar da própria razão, do próprio conteúdo da alma que nós temos, como a gente viu anteriormente, né? Do próprio pressuposto da consciência que nós temos. Ele está falando, portanto, de uma dúvida ligada aos preceitos da matemática, aquele próprio axioma que a gente falou anteriormente, né? Bom, o gênio maligno vai ser uma entidade que o Descartes coloca como alegoria para propor essa dúvida, equivalente a Deus, só que malvado, tá? Então, assim, ele tem as mesmas capacidades de Deus, só que ele é malvadão. Ele vai nos enganar, portanto, ele não é do bem e
Essa é a figura do gênio maligno, tá? E ele será responsável por nos ludibriar, no sentido de fazer a gente acreditar que algo que chamamos de racional, numa realidade que não é a nossa, porque nós estamos sendo enganados, uma realidade que não é nossa, na verdade é irracional. Então, né, uma ideia básica aqui, 1 mais 1 é igual a 2. Nós chamamos isso de racional, de lógico, de correto, de verdadeiro, né, dentro de pelo menos do conjunto dos números naturais, né? Conhecemos isso desse modo, só que ele está abrindo a possibilidade de que essa ideia aqui é, na verdade, apenas o gênio maligno manipulando a nossa razão e fazendo a gente considerar isso aqui verdadeiro, ok? Bom, não teremos como saber se gênio maligno existe ou não, assim como, evidencialmente, talvez não teremos a prova de Deus, apenas a existência do ser é que está ligado à existência de Deus. Portanto, o gênio maligno ele passa a ser plausível para Descartes. Bom, se ele for verdade, nós temos uma razão que não mais garante a verdade do conhecimento, né? Se essa razão não garante mais a verdade do conhecimento, o castelinho de cartas do racionalismo também caiu. Ele não serve mais como fundamento para a produção do conhecimento novo da modernidade, que é o que ele está procurando. Vamos lembrar agora como é que ele resolve esse problema?